Olá pessoal, tudo certo? Então vamos resolver juntos aqui o problema ELV01 referente à parte do conteúdo para o BOL-P e o ORV-P, tá? Então a primeira coisa quando a gente tem um problema ou a gente tem um exercício é encontrar o objetivo que esse exercício traz. O que a gente tem que encontrar, o que a gente tem de informação, tá? E quais são as hipóteses que a gente pode levantar, tá? Encontrar na cabeça da gente qual é o conhecimento que se encaixa, qual é o conhecimento que eu vou utilizar. Se eu tenho uma base de equacionamento para fazer isso, o start, tá? Como que a gente vai iniciar esse tipo de exercício? Então, primeiro vamos ler. Durante um processo de separação por destilação de uma mistura de benzeno A e tolueno B, em uma determinada etapa desse processo, essa mistura atinge o equilíbrio termodinâmico a 100 graus Celsius. A letra A vai nos pedir o quê? Se a composição de benzeno na fase líquida XA for 0,33, qual será a pressão do sistema e a composição no seu ponto de bolha? Então, o que tem de importante aqui, de lido até agora? Ele está no equilíbrio termodinâmico. Então, a gente já tem que colocar na nossa cabeça, buscar aqueles nossos arquivos de compreensão do equilíbrio termodinâmico. O que ele nos diz de muito importante aqui? A gente sabe que é uma mistura binária, unicamente de benzeno e tolueno. E que essa mistura ela atinge o equilíbrio termodinâmico a 100 graus Celsius. Então ele está lhe dando certeza que a 100 graus Celsius existe equilíbrio termodinâmico. Existe duas fases, líquida e vapor, coexistindo no meu sistema. Beleza, então. Então a gente sabe que primeiro devemos começar com algumas hipóteses do nosso exercício. Como hipóteses, quais são as nossas hipóteses? A gente viu que para sistemas em equilíbrio termodinâmico existem duas maneiras de simplificar aquela nossa equação geral para o equilíbrio termodinâmico para que ela tenha solução. Ou através das suas simplificações, ou através de equações de estado que relatem as suas não idealidades através do coeficiente de fugacidade e do coeficiente de atividade. Aqui, uma das primeiras hipóteses que a gente deve tomar e está escrito no sistema é que o nosso sistema é um sistema binário, composto unicamente de A e B, benzeno e tolueno. Pensando na idealidade das fases, o líquido ele pode ser considerado ideal? Muito provavelmente sim, né? A gente vê aqui que há uma grande similaridade química entre o benzeno e o tolueno. O que diz o líquido ideal? Que as interações entre a e a B devem ser o mais parecido possíveis, até mesmo iguais. E a gente consegue então dizer que benzeno e tolueno muito provavelmente terão interações iguais quando eles estão puros ou em mistura. Então a gente considera aqui líquido ideal. E a idealidade da fase gás? A idealidade da fase gás ela está mais intimamente ligada à pressão, certo? Quanto maior a pressão do sistema, mais junto aquele gás vai estar e maior vai ser as interações daqueles gases. Mas aqui a gente tem um problema. A gente quer encontrar a pressão. Então a gente fica com o pé atrás para dizer que aquele meu gás pode ser considerado ideal. Então uma dica aqui. A gente considera o gás ideal. Ao final do exercício, com a pressão calculada, a gente vê se aquela pressão é alta o suficiente para invalidar a nossa hipótese de idealidade do gás. Então, para começo de conversa, a gente sim garante, toma essa hipótese de gás ideal. Então, essas são as hipóteses pertinentes do nosso problema. Com isso, o que a gente tem? Com essas hipóteses, a gente sabe que um modelo que serve para o equilíbrio termodinâmico é o modelo de Raoult. Ele se encaixa nessas hipóteses. O modelo de Raoult ele surgiu a partir dessas hipóteses. E qual que é o modelo de Raoult para um sistema binário? A gente viu que o modelo de Raoult, a lei de Raoult para um sistema binário fica como a pressão do sistema, essa pressão da fase gasosa, a pressão do sistema. É a fase gasosa que dá essa pressão para o nosso sistema. Vezes a composição do componente A na fase gasosa,
é igual à composição do componente A na fase líquida, vezes a pressão de saturação do componente A puro. De forma análoga, a pressão do sistema vezes a composição de B na fase gás é igual à composição de B na fase líquida vezes a pressão de saturação do componente B puro. Também sabemos que, como o sistema é binário e unicamente tem benzeno e tolueno, a soma das suas frações, tanto na fase líquida quanto na fase gás, são 1. O que mais que a gente sabe? A gente sabe que a pressão de saturação dos componentes, elas são funções unicamente da temperatura, tá? Lembrando lá da equação de Antoine. A equação de Antoine e as constantes são dadas pelo exercício ou elas podem também ser buscadas e procuradas na internet. Minha sugestão é que coloquem no Google Antoine, o nome do componente que vocês querem, mais NIST, N-I-S-T, um site que tem diversas constantes. Ok? Então aqui a gente tem o modelo da lei de Raoult. Se a gente fizer uma análise do grau de liberdade, do número de equações, do número de variáveis que a gente precisa encontrar e do número de informações que a gente tem, tanto para a letra A quanto para a letra B, a gente vê que esse nosso sistema ele tem solução única. Então vamos lá. A letra A, pessoal. Primeira coisa é nós encontrarmos o que a gente quer calcular na letra A, certo? Ele é bem específico, né? Ele quer encontrar a pressão e a composição no ponto de bolha, ou seja, a composição do vapor quando a primeira gota aparece, ou a composição da primeira gota, certo? Em equilíbrio com o quê? Com um líquido de composição XA igual a 0,33. Então aqui o nosso objetivo é o quê? É especificar o bol P. Com isso em mente, a gente segue um passo a passo dentro daquelas equações do modelo de Raoult para se encontrar esse bol P, para calcular o bol P. Qual que é o primeiro passo mais simples? É isolar na lei de Raoult aquela composição que a gente não conhece. Ou seja, pegamos essas equações aqui, as leis de Raoult, os componentes, e isolamos a composição que a gente não tem, que no caso aqui é a composição YA. Fazendo isso, a gente fica que YA é igual a XA vezes PA_SAT dividido pela pressão do sistema. De forma análoga, temos que YB é igual a XB vezes PB_SAT dividido pela pressão do sistema. Aqui a gente tem as duas composições da fase vapor. Sabemos que a soma das duas composições para um sistema binário é igual a 1. Então, somando essas duas equações, a gente chega aqui XA vezes PA_SAT mais XB vezes PB_SAT é igual à pressão, certo? Porque aqui vai dar 1, a pressão ela está no denominador, passa multiplicando, então a gente tem essa equação. O que a gente consegue extrair dessa equação de informação? Se a gente tem a temperatura, e a temperatura é um dado do problema, que é 100 graus Celsius, a gente consegue, então, saber as pressões de saturação dos componentes A. A composição da fase líquida, o problema dá, que é 0,33. Como é um sistema binário, a gente tem XB. Logo, a gente consegue encontrar a pressão. E aqui a gente deve ter somente um cuidado. Qual cuidado? Da onde a gente tirou? Da onde a gente tirou as nossas constantes de Antoine, ok? Qual é
qual é a unidade da pressão em que a constante de Antoine está sendo dada para vocês, se ele utilizou logaritmo neperiano ou logaritmo na base 10 e quais são os sinais que antecedem as constantes de Antoine, bem como também qual é a unidade de temperatura utilizada na equação de Antoine. Ou seja, então, ali a gente viu que a temperatura utilizada tem que ser em kelvins, então a gente soma aqui 273,15, certo? Para ter a nossa temperatura em Kelvin, tendo todos esses cuidados, ok? Lembrando que a pressão de saturação aqui de Antoine, ela vai ficar com uma cara mais ou menos assim. A pressão de saturação do componente I, ela vai ser a exponencial, o logaritmo, o E elevado em AI menos BI dividido pela temperatura em Kelvin mais CI. Okay? Então, cuidem essa exponencial aqui. Tendo todos esses cuidados, a gente vai encontrar que a pressão é igual a 1,087 bar. Ok? Se ficar com dúvida desses valores, eu peço para vocês olharem naquela tabela que eu coloquei no driver do Excel, ok? A primeira planilha daquela tabela é exatamente esse exercício. Então vocês vão entrar aqui nessa primeira tabela aqui, com as informações de temperatura que vocês querem calcular o BOL P, que no caso é 100 graus Celsius, ou 373,15, ou só 373, e a composição de A. E aqui ele vai dar para a gente as pressões de saturações para essas constantes de Antoine aqui de cima, tá? Para esses componentes, no caso benzeno e tolueno, no mesmo formato daquela equação de Antoine dos slides, com L e N, com aqueles sinais para as constantes. E aqui, então, a gente tem a pressão do sistema e também encontramos aqui, para conferir, o valor de YA e YB, que é o que a gente vai ver agora. Com o valor da pressão encontrado, a gente então resta-nos achar o YA. E aí fica um pouco mais fácil, porque a gente retorna na equação de Antoine, onde a gente sabe que YA vezes a pressão é igual a XA vezes PAsat. A PAsat ela não muda, a temperatura é a mesma, 100 graus Celsius, então a gente continua tendo a PAsat. O XA é dado pelo problema, a pressão a gente acabou de achar, então é só fazer uma substituição direta para nos encontrarmos YA, que é aproximadamente 0,54. E então o nosso YB vai ser 0,46. Então essa é a composição do meu gás, da minha primeira bolha do sistema. E aí então, uma vez achada a pressão, a gente revalida a nossa hipótese de gás ideal. Nessa pressão, praticamente 1 bar, uma pressão baixíssima, então a nossa hipótese de idealidade do gás é válida. Tudo bem? Então vamos para a letra B. A letra B ela é bem similar à letra A, somente que ao invés de a gente calcular, tá, o meu YA, o meu YA, a gente vai calcular o XA. Então, qual que é o objetivo do nosso problema aqui? Ele é o ORV-P, especificar o nosso ORV-P, certo? Então, a gente tem que achar XA e achar a pressão desse nosso ORV-P.
sendo dado YA igual a 0,33 e a nossa temperatura continua a mesma de 100 graus Celsius. O sistema é o mesmo, idealidade das fases, gás, líquido, modelo da lei de Raoult. De forma análoga ao que a gente tem na letra A gente isola na lei de Raoult aquela composição que a gente não conhece, no caso aqui, XA. Isolando a composição que a gente não conhece na lei de Raoult, a gente encontra que XA é igual a YA vezes a pressão do sistema dividido por PA sat. Do mesmo modo, para XB, onde XB é igual a YB vezes a pressão do sistema dividido por PB sat. Utilizamos a informação da soma das composições da fase líquida, que devem ser igual a 1. Somando essas duas equações para as composições, a gente tem que YA vezes a pressão dividido por PA sat mais YB vezes a pressão dividido por PB sat é igual a 1. Ok? Aqui também, o que a gente sabe? Essa equação aqui, a gente conhece PA sat, porque a gente tem a temperatura. Então, PA sat é dada, PB sat é dado. E outra, a PA sat e a PB sat é a mesma da letra A, porque não mudou a temperatura. Se a temperatura é igual e a PA sat e a PB sat só depende da temperatura, ela é a mesma que vocês calcularam no exercício anterior. Então, a gente tem as PA sats e temos as composições do vapor, YA e YB. Uma equação, uma incógnita, que é a minha pressão do sistema, a gente acaba encontrando que a pressão do sistema ela vai ser igual a, vou lá dar uma colada no meu Excel, vai ser igual a 0,919 bar. 919 bar, e a minha composição ela vai ser para XA de 0,17 aproximadamente e XB 0,84. Então, a minha pressão aqui, a gente tem que 0,919 bar, né, uma pressão baixa, o que nos leva a aceitar a nossa hipótese inicial de idealidade das fases. E aqui, então, para encontrar aqueles valores lá de composição, é a mesma coisa. A gente tem a pressão e somente substitui na lei de Raoult. Ou seja, XA é igual a YA vezes a pressão dividido por PA sat. Tudo isso a gente vai ter, a gente só vai ficar com XA e encontramos então que XA é 0,17, aproximadamente 0,17 e XB é aproximadamente 0,83. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, não hesitem em perguntar, tá? Eu vou deixar esse vídeo um pouco mais cru sem edição, porque fazer um trabalho de edição dá bastante trabalho e demora. E eu espero o feedback de vocês. Se vocês gostaram desse estilo, está muito devagar, está muito ruim, prefere ter edição, está muito colorido, muito rápido, enfim. É com vocês. Muito obrigado.